Bom, vamos falar agora sobre a fração geratriz. Então, olha só, a fração que gera uma dízima periódica é chamada de fração geratriz. De acordo com o que foi estudado anteriormente, pode-se sistematizar a determinação da fração geratriz de uma dízima periódica simples e menor que 1 da seguinte maneira. Então, quando a gente tem ali um número decimal, ó, que nem nesse primeiro exemplo aqui, ó, que ele não tem nenhuma parte inteira, ou seja, ele não tem unidade, não tem dezena, não tem centena, ele tem apenas a parte decimal, a gente consegue determinar a fração geratriz da seguinte forma, é muito simples. Então, primeiro, a gente tem que olhar para o período. Quem é o período? É essa parte aqui, justamente a parte decimal, né? Aquele número que fica ali se repetindo, se repetindo, se repetindo. Esse vai ser o nosso período da nossa dízima periódica, ok? Nesse caso aqui, no nosso primeiro exemplo, o período então é 3, que é aquele número que está ali se repetindo. Show? Como que a gente vai fazer? Como o nosso período é formado por apenas um número, na hora que a gente for escrever a fração geratriz, o nosso numerador vai ser quem? Vai ser exatamente o período, no caso, o número 3. E o nosso denominador vai ser o número 9. Se vocês fizerem essa divisão aí na casa de vocês, 3 divididos por 9, vocês vão ver que vai gerar justamente essa dízima periódica, 0,333333 infinitamente. Afinal, a dízima periódica ela não tem fim. Agora, quando o período é formado por 2 algarismos, tá? Aí a gente tem aqui o exemplo de baixo. Eu tenho 0,13131313. Perceba que o 13 está sempre se repetindo. Então, nesse caso, o nosso período é justamente o 13. Então, na nossa fração geratriz, o nosso numerador vai ser o período. No caso, o 13. E o denominador vai ser o 99. Então, vocês perceberam o que está acontecendo aí? No primeiro caso, no primeiro exemplo, quando o nosso período era formado por apenas um número, o nosso denominador era o 9. No segundo caso, que o nosso período era formado por 2 números, 2 algarismos, né? O nosso denominador era o 9, ou seja, 99. Então, quando for formado por 3 algarismos o nosso período, qual será o nosso denominador? Isso aí, o 999. Então, não é simples formar a fração geratriz? Então, olha aqui o exemplo de baixo. A gente tinha o 0,130, 130, 130. Isso daí vai se repetir infinitamente. Então, qual é o nosso período? 130, que é aqueles números que ficam se repetindo infinitamente. Então, o nosso denominador, como o nosso período é formado por 3 algarismos, vai ser 999. Professora, mas e quando a nossa fração geratriz, né, quando o nosso número, na verdade, ele tiver uma parte, né, uma unidade, ele não tiver só a parte decimal? Aí vai ser um pouquinho diferente. Olha só, há regras específicas para determinar a fração geratriz que variam de acordo com o tipo de dízima periódica. Anteriormente, vimos como determinar a fração geratriz de dízimas periódicas simples e menores que 1. Agora, vamos obter a fração geratriz de dízimas periódicas simples. O que é a nossa dízima periódica simples? Se vocês estiverem com dificuldade, gente, se vocês esquecerem, eu tenho os videozinhos aqui no canal, tá bom? Tem as aulas gravadas lá no Google Classroom e tem os vídeos aqui no canal, então vocês podem reassistir. Mas eu vou relembrar vocês. Dízima periódica simples é quando a gente só tem o período lá na parte decimal, não tem nenhum anteperíodo. Lembra lá, a dízima periódica composta, ela vai ter um anteperíodo, que é um valorzinho que vem antes do período e ele não se repete. Tá legal? Já a dízima periódica simples só tem realmente o período na parte decimal, não tem nenhum anteperíodo. Então, a gente está aprendendo aqui, tanto nos exemplos anteriores como a gente vai ver agora, somente com a dízima periódica simples. Só que a diferença é, aqui nos exemplos anteriores, nós não tínhamos nenhuma parte inteira nesse número. Agora a gente vai ver quando o número ele tem também uma parte inteira. Então, olha só. A fração geratriz desse tipo de dízima pode ser obtida fazendo uma adição de frações. Acompanhe o passo a passo a seguir para obter, por exemplo, a fração geratriz da dízima periódica 3,777777, ok? Então, o primeiro passo, separa-se a parte inteira da parte decimal. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever tudo que vem antes da vírgula e botar mais tudo que vem após a vírgula. Então, a gente vai estar separando a nossa parte inteira da parte decimal. Olha aqui, ó, ele colocou o 3, que é a nossa unidade, tá vendo?
mais o 0,7. Lembrando que esse tracinho aí em cima do 7, ele significa que esse 7 vai se repetir, ou seja, que esse 7 faz parte ali da nossa dízima periódica, tá legal? Ele é aquele nosso período, aquele valor que fica se repetindo. A gente tanto pode escrever assim, com esse tracinho na horizontal, como com as reticências, tá legal? São formas diferentes de se dizer a mesma coisa. Então, o primeiro passo foi esse, ó. Ele separou a parte inteira da parte decimal. Depois, ele transformou ali a nossa dízima periódica, né, a nossa parte decimal, em quê? Em uma fração geratriz. E aí, o que a gente vai olhar? A gente vai ver qual o número que está se repetindo. É o 7. Só tem o 7. Então, é uma dízima periódica em que o nosso período é simples e tem apenas um algarismo. Então, eu sei que meu denominador vai ser 9. Aí, a gente ficou com 3 mais 7 nonos. Só que aqui eu tenho uma soma de fração. Aí vocês precisam lembrar que quando o meu número não tem denominador, significa que meu denominador é o 1. Então, eu vou ter uma soma de frações com denominadores diferentes. O que eu preciso fazer? Igualar esses meus denominadores. Então, eu faço o MMC. Vocês sabem que o MMC entre um e outro número vai ser sempre o outro número. Então, aqui nesse caso, o nosso MMC vai ser 9. Então, o nosso denominador vai passar a ser 9 das duas frações. Só que se a gente mexe no denominador, a gente precisa também mexer aonde? No nosso numerador. Estamos encontrando frações equivalentes. Então, eu achei uma fração equivalente a 3 sobre 1, onde meu denominador é 9. O que eu fiz com o meu denominador antigo? Eu multipliquei por 9. Então, agora eu preciso multiplicar meu numerador por 9 também. Só para relembrar vocês como é que a gente faz essa adição de frações com denominadores diferentes. Então, eu fiquei com 27 nonos mais 7 nonos. Isso aqui vai ser igual a quanto? 34 nonos. Ok? Então, essa daqui é a fração geratriz que me gerou essa dízima periódica, né? Esse número decimal composto por dízima periódica. Então, ó, esse procedimento pode ser usado para determinar a fração geratriz de qualquer dízima periódica simples. O estudo da determinação da fração geratriz de dízimas periódicas compostas será feita nos próximos anos. Então, a gente não vai ver no 6º ano como encontrar a fração geratriz das dízimas periódicas compostas, tá bom? Então, vocês só precisam, no momento, saber resolver esses dois tipos. A dízima periódica simples, que não tem nenhuma parte inteira, né, que é 0, alguma coisa, e a dízima periódica simples, que tem uma parte inteira, que vai ter ali um númerozinho sem ser o 0, né, antes da vírgula. É difícil? Não é difícil, né?